Vamos lá, quero estudar a palavra de Deus com você. Livro de Números, capítulo 24. Números, capítulo 24, versículo 18. Eu vou ler 4 textos com você. Em seguida vamos orar. E aí eu quero então ministrar esse estudo com você. Queria estudar a palavra com você. Números 24, 18. Vai aparecer no telão, mas seria muito importante que você abrisse a sua Bíblia ou ligasse a sua Bíblia para você estudar comigo. Olha para mim, deixa eu desafiar você algo aqui. Houve uma época da igreja, e aqui eu vou falar só igreja para você entender bem isso. Houve uma época da igreja que uma pessoa lia a Bíblia. Uma pessoa lia a Bíblia. Os demais não tinham acesso. Uma pessoa lia a Bíblia e ela falava da Bíblia. E os demais não tinham acesso. Hoje todos nós temos acesso. E eu queria desafiar você a ler a Bíblia, a ler os evangelhos, a ler a palavra, a ler as cartas do apóstolo Paulo. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Eu vou insistir nisso, porque hoje mesmo de manhã eu pregava, o que tem dentro de você, tem que ter palavra de Deus. Irmãos, eu vejo assim, decisões sendo tomadas erradas, porque só falta a palavra, porque se a palavra estiver no teu coração, ela vai nortear a tua vida, ela é lâmpada para o teu pé, ela é luz para o teu caminho, não haverá oculto, não haverá sombrio, não haverá escuridão, em todo e qualquer momento, em qualquer circunstância, a palavra de Deus vai trazer luz sobre aquele assunto. Você crê nisso? Leia a Bíblia, leia. Pastor, mas eu ainda não entendi. Leia. Deus trará pelo Espírito a revelação daquilo que você leu. No momento certo você verá, a palavra vai florescer na sua vida e será a resposta de Deus na sua vida. Você aceita esse desafio? Leia, tira tempo, senta para ler. Os pais façam isso. Seus filhos vão, sabe assim, ter essa referência. Eles vão falar assim: meu pai lia a Bíblia. E é o que eles vão fazer também. Você crê nisso? Vamos fazer isso. Esposas, casamentos, aí os casais, leiam a Bíblia. E agora eu queria ler aqui com você palavras de Deus. Palavras de Deus. Números 24, 18. Diz, eu estou pegando parte do texto, tá bom? Eu estou separando uma parte do texto. E é interessante se você pegar depois, você ler o capítulo todo. Deixa eu ler o capítulo daquele texto que o pastor falou lá no culto. E Edom será uma possessão, e Seir, seus inimigos, também será uma possessão, pois Israel fará proezas. Salmo 60, 12. Abra, eu espero. Ligue lá, eu espero, não tem problema. Salmo 60, 12. Marque isso na sua Bíblia. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Salmo 108, 13. Eu espero. Em Deus faremos proezas, pois Ele calcará aos pés os nossos inimigos. Daniel capítulo 11, versículo 32. E aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá,
mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Você pode dizer amém? Vamos orar, é palavra de Deus, eu creio mesmo no meu coração, tem uma palavra riquíssima para nós aqui. Fecha os teus olhos assim, curva a cabeça, pede para Deus falar com você, fala: Deus, eu preciso voltar para casa com uma palavra. Ore mesmo, pede para Deus falar com você. Se você puder orar pela pessoa que está do teu lado, ministra na vida dela, ore por ela, para que Deus alcance o coração dela aqui hoje. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, quão profunda é a Tua palavra, Senhor, quão poderosa é a Tua palavra na nossa vida, o efeito que a Tua palavra tem na nossa vida é transformador, Senhor, é curador, Senhor. Então nós clamamos por Tua palavra, dá-nos palavra, Senhor, abre os céus agora sobre este lugar, Senhor, e revela a Tua palavra, Senhor, que não seja só sabedoria humana, não seja conselho humano, mas seja revelação, Senhor, do céu, sobre a nossa vida, a Tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo, amém. Escolhe alguém para você dizer: Deus vai falar com você. Amém. A palavra proeza, eu escolhi essa versão, é uma versão mais antiga, mas a palavra proeza quer dizer ação extraordinária, feito heróico, fazer o que não pode ser feito, conquistar o que não pode ser conquistado, vencer o que não pode ser vencido, ir além. Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Primeiro texto que eu li, primeiro texto está dizendo que os outros eu não sei como vai ser, mas talvez podem até conseguir, mas quem conhece Deus vai fazer proezas na vida, vai romper limites, vai fazer o extraordinário, vai acontecer coisas que nem nos seus melhores sonhos um dia você imaginou, porque tenta assim agora tomar posse assim, que há um Deus todo poderoso sobre a sua vida. A sua retaguarda, há alguém que é eterno sobre a sua vida. Deus um dia falou para o povo assim: quando vocês tiverem que enfrentar assim, seja um povo muito maior e muito mais forte que vocês, Deus falou assim: vocês não tenham medo, porque o Senhor vai contigo, Ele vai à frente, né? O segundo e o terceiro texto que eu li diz que em Deus nós somos feitos para fazer proezas. Ou seja, menos do que isso tem algo errado na sua vida. Menos do que isso tem alguma coisa aí que está travando, tem alguma coisa que está bloqueando, tem alguma coisa aí que não está no lugar certo, e você não pode aceitar isso. Você pode dizer amém? Você não pode, tem algo errado, não está alinhado, porque é um plano maior de Deus para que coisas extraordinárias aconteçam na nossa vida. O quarto texto está dizendo que aquele que conhece Deus vai se tornar uma fortaleza, vai se fortalecer e vai fazer proezas. E eu sei que muitas vezes não é isso que acontece na nossa vida. Tema de hoje, se você for anotar, qual é o medo que te prende? Qual é o medo que prende você? O que torna você menor do que é? O que diz em alta voz dentro de você o que você vai ser e o que você não vai ser? E o tamanho que você vai ser ou não vai ser?
Qual é o medo que diz até onde você pode ir? E ali põe ali uma barreira muito grande, que todas as vezes, até que você tenta, você chega ali, mas você chega com medo. E eu queria ministrar uma palavra aqui na sua vida, que fosse assim um romper, para que você possa viver o extraordinário de Deus na sua vida. Olha para mim, não há nada que surpreenda Deus, não há nada que cause espanto no coração de Deus, não há nada assim que você assuste Deus, o Deus que está dentro de você. E o povo que começa a conhecer esse Deus, e o povo que começa a se entregar a essa ação de Deus na sua vida, ele verá e ele fará coisas que não podem ser feitas no mundo natural, não pode. Aos olhos humanos, assim, aos ouvidos humanos, não podem, isso é fora da nossa imaginação. Mas eu vim pregar para você para atiçar fé na sua vida de que Deus pode fazer. Medo é inimigo dos sonhos. Medo é destruidor dos sonhos. Eu já ouvi muitas desculpas em relação a sonhos, mas o destruidor de medos, o que inibe sonhos, é medo. Eu me lembro, irmãos, quando nós fomos começar a construção desse prédio aqui, desse salão, e as pessoas falavam, olha, construção é um saco sem fundo, e é mesmo. Olha, construção é uma loucura. E para piorar um pouco mais a situação, eu não podia começar uma construção sem ter uma ideia de quanto seria. E eu pedi ao engenheiro então que fizesse um levantamento, quanto ficaria assim para nós entrarmos aqui, pelo menos assim entrar, nem que fosse no chão, concreto no chão pelo menos, para a gente sair do aluguel, porque nós pagávamos aluguel. E o engenheiro então falou, eu vou calcular e eu trago para você. E ele voltou, e ele assim, sem nenhuma preocupação, ele falou, pastor, eu fiz um cálculo por baixo. Cálculo por baixo, o que você pensa? É pouca coisa. E ele falou assim, pastor, ó, para vocês mudarem, 500 mil. E eu falei, bom, se fosse 500 mil eu achei que, 500 mil, não, 500 mil dá. Mas ele falou, 500 mil, a gente não está acostumado a ouvir essas coisas. Agora se ouve muito na televisão, 1 milhão, 20 milhões, né? Mas não está acostumado. E nós tínhamos 12 mil reais, faltava pouco, irmãos. Agora você ri, eu chorava. Uma vez, nós estávamos, a dona Vanilde está aqui, ela nem imagina como é que Deus naquele dia usou a vida dela. Nós estávamos aqui no momento aqui, que uma farofa que você tem que fazer para o piso, e nós não tínhamos o piso, mas a gente queria fazer a farofa. Só que assim, o pedreiro começa a pedir cimento, e você fala para ele, mas a obra não aumentou, mas ele quer cimento. E chegou uma hora, não tinha mais dinheiro para o cimento, não tinha. Isso aqui não tinha nada, irmão, assim, né? E lá na frente, lá era um mato, era um latão feio que cercava lá à frente, assim, eu vejo as fotos, eu choro. E eu saí daqui, o pedreiro estava aqui, e eu saí triste, saí quase chorando nesse corredor. O corredor nunca foi tão grande. E quando eu abri o latão, tinha 2 senhoras lindas na rua. Uma é a dona Vanilde, olha lá, está lá atrás. Lá. E do outro lado da rua, ela falou assim, pastor! E eu falei, quem disse ela que eu sou pastor, né? Pastor, quando é a inauguração da igreja?
Gente, quando falava isso, eu lembrava do meio milhão. Meio milhão, meio milhão. E aí, quando é a inauguração da igreja? Ó, já falei aqui, hein? Assim que inaugurar, estarei lá. Como está desde o dia que inaugurou, está aqui. Quando ela falou isso, eu voltei e falei para o pedreiro: põe cimento aí. Aí eu fui pregar fora, fui pregar numa outra igreja. Não tinha comprado cimento ainda. Aí fui pregar, aí eu estava pregando, Deus vai fazer, Deus é tremendo e tal. E aí eu contei essa história, falei: olha, vocês viram, não tinha cimento. Aí saí triste, e aí encontrei uma mulher na rua, e a mulher falou: quando vai inaugurar? Eu falei: não foi? Não, nós vamos inaugurar. Não tinha dinheiro para comprar o cimento, mas eu falei: não, nós vamos inaugurar. Aí contei essa história, contei e falei: olha, você tem que crer, você não pode deixar o medo tomar conta do seu coração, você não pode deixar o medo dizer o que é e o que não é na sua vida, você não pode deixar o medo pegar os seus sonhos e colocar dentro de uma caixa e falar: não vai sair daqui. E contei a história do cimento. Acabou o culto, estava pregando numa outra igreja, acabou o culto, as pessoas vieram falar comigo, e veio uma pessoa assim, e pegou um envelope assim, colocou o envelope dentro do meu bolso assim, e falou que isso aqui é o cimento para a obra da igreja. O medo, se você deixar, ele vai colocar você numa caixinha, e ele mata os sonhos. Ele pega os seus sonhos, embrulha os seus sonhos, e vai parecer aqueles presentes de casamento. Você vai usar um dia quando alguém aparecer lá numa festa. A Bíblia fala assim: dá muita ocupação, vem sonhos do seu coração, vem atrevimento, vem palavras de Deus na sua vida. Por causa do medo, você se acostuma a sofrer. Eu estou olhando para o André, estou lembrando. André foi atravessar a rua, acho que eu já contei isso aqui. André foi atravessar a rua, André é minha irmã, pequenininha. E ela foi atravessar a rua. Quando ela foi atravessar a rua, veio um carro e o carro buzinou. E ela, no meio da rua, ela travou. Não ia nem para frente e nem para trás. Quem estava atrás gritava: volta. Quem estava na frente dizia: vem. E ela lá, nós tivemos que ir lá e arrancar ela do meio da rua assim, tirar. O medo trava você. E eu queria ministrar uma palavra hoje que liberte você. Qual é o medo que te prende? Faça uma lista deles e coloca todos diante de Deus. Deus vai quebrar o poder do medo na sua vida. Faça mesmo. Pastor, eu tenho medo desse negócio. Quando eu ouço falar isso, quando eu ouço falar sobre esse assunto, em nome de Jesus, que isso seja quebrado. Isso não vai dirigir a sua vida. Jó 3:25 diz: o que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Deixa eu só, para quem anota, para quem gosta de anotar aí, o medo vem de uma palavra grega, fobia, e tem sua origem numa divindade grega chamada Phobos, que significa medo, pânico e terror. Causava medo por sua cara horrorosa. Os lutadores antigos colocavam nos seus escudos um rosto assustador, uma imagem horrível. E aí um homem grande, forte, ia lutar contra um outro homem fraquinho, só que ele tinha um escudo com o rosto feio, e ele batia no escudo. Em vez da pessoa olhar no adversário, olhava para o escudo e tinha medo. Esse medo para você, esse medo é 50% da sua derrota. Esse medo impede você de lutar, e a Bíblia diz que sobre todas as coisas nós já somos vencedores. Mas é o medo que impede você de ir lá e ver o milagre de Deus. Nós temos histórias na Bíblia que é para você não ter medo de leão, para você não ter medo de nada na sua vida. Eu falei leão porque uma vez eu tive um sonho horrível, que eu estava num lugar assim, e tinha leões em volta. Já sonhou com coisas assim ou não? E eu sonhei que tinha uns leões em volta, e eles ficavam rodando a casa, e rodando a casa, e eu trancando a casa, e eu fechando todos os cantos da casa, até que eu falei: não, parou. E então eu comecei a falar o nome de Jesus. São medos que vêm sobre a sua vida. E eu anotei aqui, só para falar com você,
sobre alguns nomes assim. Não estou brincando, é o nome que se dá mesmo, tá bom? Já ouviu falar sobre penterafobia? Geralmente quem tem isso são homens casados. É medo de sogra. Olha, tem uns homens fazendo assim: socorro, pastor, me ajude, ore por mim. Olha esse, não é problema aqui, entre nós não é. Anuptafobia, medo de ficar solteiro. Biofobia, medo da vida. Cainotofobia, medo de coisas novas. Eu amo desenho. E eu levei um desenho para os homens assistirem uma vez no retiro, os Croods. E no desenho assim, tudo que é novo é para ter medo. Então corre para dentro da caverna. E tem gente assim: você está ouvindo essa palavra agora, mas você não quer acreditar porque você tem medo de que tudo vá repetir na sua vida. Mas Deus quer fazer algo novo na sua vida. Você crê nisso? Se ouve essa palavra e algo está dizendo para você: já ouvi isso. Mas eu queria dizer para você que olho nenhum viu o que Deus quer fazer na sua vida. Mas você tem que sair do seu lugar. Você precisa dar um passo. Você precisa romper. Você precisa quebrar o seu medo. Deus quer fazer algo muito grande na sua vida. Amém, irmãos? Eu queria estudar isso com você. Algumas coisas importantes sobre o medo. Se você anotar isso, eu vou ficar muito feliz. Primeira coisa que eu quero ministrar: tire os óculos do medo. O que você vê e como você vê. O que você, assim, olhando, eu sei que é difícil falar isso no Brasil, ainda mais no momento que nós estamos vivendo hoje, mas como você vê o dia de amanhã na sua vida? Se você é aposentado, Deus te abençoe. Se você não é aposentado, Deus te abençoe ricamente e guarde você. Quando nós olhamos assim e há um óculos assim do medo na nossa vida, tudo que você vê não vai dar certo. A ótica, ela está totalmente errada, ela está invertida. Ela vem para assustar. A primeira imagem, ela vem para assustar. Ela vem assim para paralisar você. Ela vem para provocar uma palavra errada na sua boca. Eu vou falar sobre isso. Então você tem que tirar esse óculos e se recusar. Por isso que a Bíblia diz assim: nós não andamos por vistas, nós andamos pela fé. Que há um Deus que está trabalhando na nossa vida e que para Ele não há limites. Mas enquanto você não tirar esse óculos, tudo para você é difícil, é complicado. No livro de Números 13, 27 e 28, diz assim: contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também vimos ali os filhos de Enaque. Eu só peguei, gente, eu estou assim abreviando, senão eu teria que ler o texto todo. Eles foram enviados como espias, vão lá ver a terra. Só que eles voltaram sem tirar o óculos do medo, e o relato deles foi tudo que foi mandado eles olharem lá. Vai lá ver a terra. Eles voltaram e falaram: a terra é maravilhosa. Vai lá e vê o povo é grande. Vai lá ver o fruto é maravilhoso. Só que havia medo no relato. Havia medo. Talvez você leu o exame médico e leu com medo. E se você tirar esse óculos do medo, você vai enxergar uma palavra que está em Isaías 53, 4 e 5.
que verdadeiramente o Senhor já tomou sobre si todas as enfermidades da sua vida. Você crê nisso? E aí o medo, ele perde a força, ele vai perdendo a força. Quando o médico, eu insisti com uma feridinha no nariz. Eu não sei se você gosta de ficar cutucando assim, de ficar cutucando, vai cutucando, e eu fui cutucando até que eu coloquei um band-aid. Aí depois não cabia mais band-aid, eu fiz curativo. E aí eu fui no médico. Quando o médico olhou, colocou a lente, colocou a lupa, colocou luz, ele ligou para um outro médico e falou: preciso que você atenda um paciente meu amanhã. E ele virou para mim com a maior calma do mundo e falou: isso é câncer de pele. E na hora a palavra câncer, o que ela significa para a gente? Morte. Mas eu estou aqui pregando para você. Que você começa a tirar esse óculos. Seja o que for, Deus está contigo. Mas enquanto você estiver com essa ótica, eu estava lendo um pouco, né, porque o olho, ele capta, ele olha algo e ele joga informação. O cérebro faz uma leitura. E quando o seu cérebro não tem palavra de Deus, não tem profecia, não tem palavra de Deus na sua vida, não tem a coragem de Deus, não tem a ministração do poder de Deus na sua vida, ele devolve dizendo: é assim mesmo. Mas quando há palavra de Deus na sua vida, você diz: sabe o que? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. É isso que eu estou vendo, mas eu sei que Deus está comigo. É isso que eu estou vendo, mas tudo posso naquele que me fortalece. Fala para alguém assim: tira o óculos do medo. Outra coisa sobre medo, medo que prende: o que você fala e como você fala. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Na Bíblia Viva diz assim: nossas palavras têm poder para construir ou destruir nossa vida. Quem usa bem as suas palavras receberá benefícios em troca. O que você tem falado? Aconteceu uma situação aqui, esse casal está aqui hoje, sumiu um cachorrinho, e aí o marido, eu vou culpar o marido, que aí o marido fica, né? Aí o marido foi contar para nós assim: puxa vida, sumiu o nosso cachorrinho lá em casa, uma gracinha, um cachorrinho. E é engraçado que a gente sempre fala mais do que deve. Você conhece gente assim? E aí ele foi falar e ele falou assim: ó, e é uma graça o cachorro. Cachorro assim, bonitinho, cachorro limpinho. Já era. Alguém já achou? A essa hora já pegaram. E eu estava perto e eu falei assim: opa, para. Você está determinando por sua boca o que vai acontecer. E aí na hora a pessoa percebeu mesmo, falou: não, é verdade. E parou, não falou mais. Eles acharam o cachorrinho. Você viu quando a pessoa perde a carteira e tem dinheiro dentro, o que ela fala assim? Já era, nós vamos morrer. É outro desenho essa aí, muda. Já era. Se não tivesse dinheiro, a pessoa devolvia, mas tem dinheiro. Olha o que a boca fala. Se não tivesse dinheiro, a pessoa ia achar, ia lá na rádio e ainda querer recompensa. Mas como tinha dinheiro, quem achou a essa hora já está viajando com o meu dinheiro. Fecha a boca. Não fale. Ou então, se você crê, diga: eu creio que eu vou achar essa carteira. Alguém vai me devolver essa carteira. O medo da perda, ele coloca palavras na sua boca, e você começa a falar, e você abre a boca, e só há derrota na sua palavra. E você nem percebe, mas se você começar a notar, você vai ver que você está falando derrota. Você pensa em vitória, mas fala derrota.
A Bíblia fala assim que você vai ficar preso pelas palavras da sua boca. Você vai ficar enredado. Enredado você está se amarrando por aquilo que você mesmo está falando. Você está determinando coisas na sua vida. Olha para mim, nós damos ideias ao diabo. Nós falamos coisas que o diabo nem tinha pensado. E aí o diabo fala devagar, deixa eu anotar o que você está falando. Como é que vai acontecer mesmo? Vai cair, quebrar o pescoço? Porque nós pais, a gente não se contenta em falar que para, né? A gente não consegue falar para a criança, desce. A gente fala, desce, porque se você não descer... É tudo isso que você pensou. Já viu a mãe que vai falar para a criança sair da rua? Sai, porque se você ficar na rua, o ônibus vem. A nossa boca, cuidado, o medo pode estar dirigindo a sua boca e você está causando mais medos ainda. Puxa, eu queria ministrar essa palavra para que algo mude na sua vida. Imagina um povo que em meio a toda e qualquer situação canta louvores. Em meio a toda e qualquer situação se fortalece com palavras de adoração, palavras, palavras proféticas na sua boca, dizendo, Deus está comigo e isso vai mudar em nome de Jesus. Eu estive agora num congresso e todas as manhãs o pastor Josué Gonçalves começava a reunião. Todas as manhãs ele começava a reunião e ele falava assim, vamos lá, todos os pastores de pé. 1000 pastores. Repete comigo, todo mundo. Repete só para... O céu não está em crise. O céu não está em crise. Eu decorei isso. O céu não está em crise. Depois, eu creio em milagre. Deus está comigo. Todo dia do congresso ele começava e ele falava isso. E aí ele falava assim, sabe o que eu respondo quando alguém pergunta a respeito da igreja que eu sou pastor, da minha família, da minha casa, das minhas finanças? Sabe o que eles perguntam? Sabe o que eu respondo quando eles perguntam? Está melhorando. E é isso que está acontecendo na minha vida, todo dia. E eu vim pregar para você que está melhorando. Fala para a pessoa lá assim, está melhorando. Os incrédulos falam, quem dera. Algumas pessoas falam assim, não, mas eu falei por falar. Deixa eu dizer algo a você, as aves pegam essas palavras. Não semeie palavras na sua vida. Não semeie palavras que vão limitar a sua vida. Eu queria pedir aqui, eu tenho 2 filhos. Deus me deu 2 filhos maravilhosos. E como é difícil, irmãos, falar uma palavra de bênção na vida dos filhos. Eu estou aqui abrindo meu coração com você. E olha que eu amo os meus filhos. Como é difícil. Principalmente quando você está com raiva. Principalmente quando você pede para eles fazerem alguma coisa e eles falam que vão fazer. Quando eles falam que vão fazer, é quando mesmo, gente? É igual, só muda endereço, sei lá. Na casa de todo mundo é igual. Quando eles falam assim, eu vou fazer, o que quer dizer isso para nós? Um dia, quem sabe, qualquer tempo, uma hora, que você fala assim, a caixa, você largou a caixa está aí, não, mas eu vou pegar. Você vai sair para vir no culto, a caixa está no lugar. Aí você fala, olha que abençoado, que coisa maravilhosa, que amor, que coisa rica, só pode ser assim uma pessoa maravilhosa que larga uma caixa dessa, isso é coisa de Deus. Não é assim, irmãos, a gente fala, Deus é maravilhoso na nossa vida, amém, irmãos? Nada diferente disso. Nossa, eu nunca vi tanta fé num lugar só. Sobe um vapor que assim, ó,
caixa, vou ver essa caixa nunca mais na minha vida. Mas meus filhos são uma bênção. Eu amo os meus filhos. Sou apaixonado pelos meus filhos. Hoje eu terminei de pregar. Aí uma mulher, a mulher chorou o culto todo, tal. Aí ela veio, as pessoas vieram falar comigo. E ela falou assim para mim: o senhor não tem só 2 filhos. Deu até palpitação em mim, porque eu só sabia que eu tenho 2, né? E foi, pelo amor de Deus, não fui eu, não foi, eu tenho certeza que não foi. E ela falou assim: Deus tem te dado muitos filhos. Eu falei: o senhor está fazendo comigo? Né? Porque eu estou pregando para você que o meu seminário pastoral são os meus filhos. Por isso que está demorando tanto tempo. Porque eu tenho que aprender com eles a profetizar coisas boas. Um dia, um momento meu assim, quase que insuportável no meu coração. Quase que brigando, quase que diário, assim, falando o que eu queria e as coisas. Deus usou a boca de uma pessoa e disse para mim: Deus manda te dizer que Ele já cuidou da vida profissional do seu filho, para você descansar nele, que Ele vai cuidar. Aí eu mudei a palavra da minha boca. Senhor, eu sei que tudo podes, eu sei que o Senhor tudo pode. Me ajuda a crer, Senhor, que apesar de que, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Amém? Vamos lá? O medo deixa cheiro no ar. Quando o salmista fala assim: como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. A corça, correndo do predador, soltava um cheiro horrível. E o predador, a quilômetros de distância, percebia aquele cheiro e perseguia. Então ela ansiava na sua corrida por encontrar água, porque aí ela passava pela água e o cheiro saía do corpo dela. E aí o predador já não sabia mais onde ela estava. Cheiro exala medo. Talvez você não está percebendo que, não estou dizendo que você está cheirando mal, mas o medo está mudando o ambiente dentro da sua casa. Pais estão deixando filhos com o coração inseguros por causa de medo. Maridos, por causa do medo do futuro, estão deixando suas esposas inseguras. Você é sacerdote da sua casa, o profeta da sua casa é você. Então diga: está melhorando e Deus está conosco. Amém, irmãos? O salmista diz assim: olha, fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca vi. Lembre dessa palavra e lance essa palavra dentro da sua casa. Isso vai dar cheiro de segurança dentro da sua casa. Seus filhos vão sentir que a sua casa é um ninho de abrigo. Amém? E não vão querer, vão ter que sair um dia, em nome de Jesus, mas não vão querer sair tão cedo. Senão você vai falar: pastor, não fala isso. Vamos lá. Então responda, vamos correr. O que você faria se não tivesse medo? Pergunta para a pessoa lá: o que você faria se você não tivesse medo? Eu cantava no coral. Fala, trema. Não, pastor, se eu não tremesse tanto, eu ia para o coral. Eles estavam tudo tremendo aqui, você que não viu. Por isso que eles fazem assim, ó, para disfarçar a tremedeira. Vamos lá, como vencer o medo? Como vencer o medo?
Talvez você esteja perguntando, pastor, por que você está falando essa palavra hoje? Porque Deus tem ministrado no meu coração, você está tratando comigo. E quando eu vejo assim, Deus agindo, como Ele está agindo assim, eu preciso correr e repartir para você. Eu tenho muito pé no chão, por ser administrador, assim, eu não faço loucura, irmãos, não faço. Esse negócio do 500 mil que eu contei para vocês, parece, nossa, então, não, 500 mil é o valor total, não é? Eu tenho 12, começo com 12. Ele não falou que eu tinha que pôr 500 mil no terreno, eu pus 12 que eu tinha. Eu comprei um caminhão de areia, um caminhão de pedra, 10 sacos de cimento, 10 sacos de cal e coloquei um pedreiro. Foi assim que foi feito. Quando chegou aquele corredor ali, o pedreiro falava assim, você não vai concretar o corredor? Eu falei, vou. Não, mas quando? Eu vou. Ele falou, mas como é? Eu falei, olha, faz o seguinte, vai marcando, vai nivelando. Ele falou, e o concreto? Não, virá. Aí chegava sexta, pastor, segunda a gente concreta? Não, nós vamos concretar. Eu tinha 12, calma. Um dia, uma pessoa liga da concreteira, fala, pastor, como é que está a obra lá da igreja de vocês lá? Falei, está indo. Falou, vocês não estão precisando de concreto? Eu falei, deixa eu ver. Eu falei, qual? E foi, pastor, estou com 8 metros cúbicos de concreto na porta da empresa lá, concreto FCK 3,5 com aditivo para piso, e pastor, não vai poder entrar lá, e eu não tenho o que fazer com esse concreto, o senhor não quer, eu dou para vocês 8. Eu falei, calma, vamos pensar, como assim dá? Não, como assim dá? Assim, você está pensando o quê? Vou manda agora lá, 5:30 da tarde, o pedreiro já tinha ido embora. Eu estou contando isso para você, sim, porque é a maneira de Deus trabalhar com os nossos medos, é a maneira de Deus dizer, claro, numa voz poderosa, Deus falando assim, eu estou aqui, e a voz de Deus é maior do que as grandes águas. Quando Deus fala, a terra treme. Ele é poderoso, e Deus está falando para mim e para você. Que medo é esse que está prendendo você, está colocando você em situações assim, que você não rompe, que você não vai, que você não vive o que Deus tem para você? Aí, irmãos, assim, aparecem desafios que talvez eu conte assim, você vai no embalo, e é igual assim, crente é fácil. Quer ver uma coisa que crente fala facinho? É amém. Quer ver? Diga amém. Você nem sabe para quê, mas você fala amém. Crente é assim, para falar amém é uma coisa, amém. E eu falei, não, irmãos, olha, em nome de Jesus, nós vamos construir um poço lá no sertão do Piauí, e toda a igreja, amém. Então, mas é água salgada, como é que nós vamos fazer? Além de fazer o poço, além de fazer o que, tem que colocar lá um dessalinizador, é tudo complicado. Mas aí a voz de Deus, aí uma pessoa lá do outro lado diz assim, aqui na casa de uma mulher, lá num dos vilarejos, lá no interior, deu água doce. Assim será esse poço que vocês vão construir. Gente, não é brincadeira, eu peguei essa palavra assim, como se tivesse assim, uma voz falando para mim, não fica com medo do que vai acontecer, e como vai ser, e como é que vai acontecer, não fica, apenas faça o que tem que ser feito, faça proezas. Aí, é 8 mil reais, 8 mil reais, a nossa igreja tem, graças a Deus, irmãos, graças a Deus. Tem uma pessoa que falou para mim, pastor, não fica falando que tem, senão o povo não dá. Aqui a gente não tem esse problema, irmão. Nossa igreja tem. Mas aí quem é administrador fica assim, mas vai tirar 8 mil do caixa, né? Aí aparece a CIA, falou,
tem roupa lá, Caris de Osasco, um monte de roupa lá, e a C&A quer que você leve para Guará. Você não quer levar roupa lá, roupa nova da C&A, para vender no bazar? O que você acha? Deixa eu pensar. A Lúcia está aqui, Lúcia aqui, vender tem tudo. Irmãos, entrou o dinheiro. Fizemos a noite da pizza, entrou o dinheiro. Aí, parece que é assim, mas o medo, ele quer prender você. A notícia que vem é sempre assustadora. E ela vem a cavalo. Notícia boa, a pessoa enrola para dar. Mas notícia ruim é um negócio doido. E eu estou lá no congresso, lá quinta-feira no congresso, recebo a ligação. Como é que está aí? Como é que está o poço? Tá, mas notícia ruim. E o que foi? Não deu água. Chegou a 100 metros e não deu água. Você quer que continue furando? Vai furar o quê? 100 metros? Vai chegar aonde isso? E eu falei, não, para. Deixa quieto, esquece, depois a gente vê o que faz. Então, mas tem que pagar a empresa, pastor, porque ela furou. Eu falei, não, tá bom, a gente vai pagar e depois a gente vê. Pagar 8 mil reais para não ver água. Tem um furo. Eu fiquei quieto. Isso na quinta. Na sexta, vai alguém no poço. Irmão, você tem que esperar Deus agir. Estou falando para mim. Você tem que esperar Deus agir. Você não pode sair do lugar. Você não pode manter a palavra. Seu coração não pode azedar, não pode mudar. Você tem que dar mais um minuto para o Senhor agir. Você tem que esperar um pouquinho mais, pois Deus se levantou e Ele vai fazer algo. E aí jogou uma corda lá e uma sonda. Os 30 primeiros metros assim, seco. O restante a corda veio molhada. Tinha água no poço no dia seguinte. E a água era doce. O medo assusta. O medo prende. O medo limita. Eu disse aos irmãos, eu estou ministrando a você o que Deus tem falado no meu coração. Eu estou com um negócio no meu coração, irmãos, que assim, eu choro, eu dou risada, eu falo com os irmãos, e eu falo, nós temos que fazer algo pelos pastores da Venezuela. Irmãos, mas eu não acho meio. Eu falo com um, eu falo com outro. Eu falei com o presidente do Conselho de Pastores da Venezuela. E parece que eu estou falando grego e ele a língua dele. Porque a gente não... Eu só estou perguntando como é que eu faço para ajudar. E eu não consigo, não consegue. Parece que não tem meios para fazer. E aí você vai falando com os pastores, vai falando com gente, como é que nós vamos fazer? Falou, é mesmo, esse é mesmo, me deixa angustiado, porque esse é mesmo tinha que ser hoje. Hoje uma mulher, eu terminei o culto, terminei a pregação do primeiro culto, preguei em 2 cultos, uma mulher chegou em mim, me abraçou, e falou assim, Deus me mandou te falar algo. E ela me abraçou e disse assim, colocarei nas tuas mãos moedas estrangeiras, por causa do teu coração em relação à Venezuela. Imagina como é que eu fiquei. Porque tudo gera medo na gente, tudo gera dúvida, tudo gera incerteza, tudo parece que você fala, eu vou desistir, mas a voz de Deus ecoa sobre as águas, sou eu que tenho colocado no teu coração, não tenha medo disto, o que eu comecei, eu vou terminar. Fala para a pessoa lá assim, não tenha medo. Aí você acha, como é que eu fico, né? Aleluia. Agora você fica aleluia. Terminou o segundo culto. Chegou um homem e falou assim, pastor, não faça nada ainda não em relação à Venezuela. Deus está falando comigo, eu vou procurar o senhor lá em Guaratinguetá. Deus, para fortalecer o teu coração, Ele manda anjos vir ao teu encontro.
Eu sei que talvez isso para você seja esquisito ouvir, mas eu tenho que falar isso para você. Deus, para fortalecer o que Ele está fazendo, o que Ele está colocando no teu coração, porque é Deus que está colocando, Ele manda um anjo vir até você e falar com você. Não tenha medo, não tenha medo. Para terminar, queria falar para você, não fuja do que Deus tem para a sua vida. Não fuja. Eu estou só abrindo meu coração com você. Eu ver o coral aqui cantando desse jeito, essa turma bonita aqui, cantando alto, puxa alegre, as vozes aparecendo. Quando nós começamos a Carisma, irmãos, as pessoas falavam que a gente ia fechar com 1 ano. Isso gerava medo no nosso coração. E Deus está mostrando que Ele vai fazer. Isso aqui é prelúdio de onde o Senhor vai nos levar como igreja, como corpo, para ser bênção. Então, quando eu falo assim, tem vaga, eu estou desafiando o seu coração a viver o sonho de Deus, porque o louvor, a adoração vai atrair as pessoas a este lugar. Pessoas, tem gente que está aqui e tem uma pessoa que está aqui e falou para mim: pastor, um dia eu passei na frente da igreja e eu vi o louvor, Deus falou comigo e eu disse, um dia eu vou nessa igreja, e hoje eu estou aqui. O louvor, irmãos, vai ser tão impactante, vai ser algo tão envolvente, que as pessoas virão, esse som vai entrar pelas casas, e as pessoas vão sair das suas casas, irmãos, por causa de um som, de um povo adorador, de um povo que Deus tem ministrado, um povo que canta livre, curado, revestido de autoridade, cantando, e virão, como você veio aqui e Deus tocou a sua vida, muitos virão. Não fuja, não retroceda um passo, espere, Deus vai concluir o que Ele está fazendo. No livro de Juízes, capítulo 7, versículo 3, estou pegando uma parte que diz assim: anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver com medo, tremendo de medo, pode ir embora do monte de Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Não faça parte dessa lista de 22.000 homens, não faça. Faça uma proeza, faça algo que ninguém faria, permaneça, lance uma palavra, e fique firme, pois fiel é o que prometeu, e Ele cumprirá na sua vida. 2, coloque os seus medos diante do Senhor. Não adianta você ficar calado, não adianta você ficar acuado, e não adianta você falar para quem não pode resolver. Fale para Deus o que você tem medo, diga para Ele: Senhor, o meu coração está assim, e você ouvirá a voz do Senhor sobre a sua vida. Eu libero isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Fale. 2 Crônicas 23 diz assim: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. No versículo 14 e 15, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, filhos de Asaf, e disse assim: dai ouvidos todo ó Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Diga para alguém assim: Deus está lutando por você. Por último, para vencer esse medo, você precisa confiar. Quantos aqui confiam em Deus? Diga amém. Você confia mesmo? Deixa eu só explicar para você aqui, antes de eu terminar aqui. Confiança gera descanso. Se você estiver atribulado, coração apertado, se você estiver
debaixo de agitação, isso não é confiança. Confiança é entrega, é descansar nas mãos de Deus, porque quem está fazendo é o Isaías 30, versículo 15 e 16 diz: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando sereis salvos, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quiseste. Mas dizeis: antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, por isso os vossos perseguidores também serão ligeiros. Sabe qual é a proposta de Deus para mim e para você? Faça proezas, porque se você pode sonhar, Deus pode realizar. Se você pode tirar os óculos do medo, se você pode mudar a palavra de insegurança da sua boca, se você pode manter firme uma confissão diante de Deus, Deus é fiel sobre a sua vida. E sabe qual é a proposta? Descansa. Descansa. Deus está agindo agora mesmo. Agora mesmo. Deus está fazendo algo tremendo na sua vida. Você crê nisso? Medo é algo que limita. Medo é algo que fala que você nunca vai conseguir.